Boa tarde às que estão aqui, você em casa, bem-vindo ao Casa Firme. Para nós mulheres, em nome de Jesus, podem sentar as que estão aqui, por favor. Que Deus abençoe demais a sua vida, bem-vinda ao seu período, ao nosso período, ao meu, porque eu sou a primeira que aprende aqui. Não pensa que eu só tenho para ensinar, não, eu tenho muito para aprender. E aqui eu sou a primeira que aprende com a palavra. Eu sei quando uma palavra é para mim, eu sei quando Deus está falando primeiro comigo, eu sei quando Deus está me orientando primeiro, segundo as coisas que eu tenho vivido ou vivo. A palavra sempre começa primeiro pelo pregador. Isso é algo muito, muito bonito de ver o Senhor trabalhar. Eu já tive muitas experiências em cima do altar, de estar precisando de uma resposta, e na hora que eu estou orando, eu recebo aquela resposta, e eu estou orando por outras mulheres. Por isso que eu falo tanto para você, o quão importante é você fazer parte de algo na obra. Eu não vou dizer só para mulheres, eu vou dizer de tudo. O quanto é importante você fazer algo na obra, porque quando você faz algo para Deus, Deus volta aquilo para você. Quando você precisa de um livramento, Deus te dá um livramento porque você cuida das coisas do Senhor, porque você cuida das coisas dele. E isso é extraordinário, isso é lindo de ver. Então, a importância de se fazer algo, de estar conectado com o Senhor e de estar sempre alinhado com o Senhor. Nós vivemos de uma forma muito, não é insegura, mas é de uma forma, insegura não porque nós temos Deus, mas é de uma forma, como se diz, no fio da navalha. Um pouquinho que você vai para lá, você altera o seu destino. Às vezes aquilo que era para você viver, você não vive mais. Porque você não estava conectado com o Senhor, porque o tempo passou mais rápido, ou porque você demorou muito para tomar uma decisão, ou porque você quis tomar a decisão antes de ter chegado o momento certo. E aí você perde a linha que era para você ter seguido. E hoje, eu começo com uma palavra que o título dela é Nada acontece de repente. Essa frase do mundão, de repente aconteceu. Então, porque de repente, assim, do nada, sabe? Foi do nada. Apareceu algo, ou aconteceu algo, ou virou, e tal, do nada. Do dia para a noite, algo aconteceu. Né? De repente, do dia para a noite, do nada. Não, você não sabe a coincidência que eu vivi. Foi muita coincidência. Foi muito acaso. Aí já vem as mais românticas. Foi muito destino. Foi algo assim que cruzou os destinos. Né? Eu acho bastante interessante. Se a gente não tomar cuidado, a gente cai nessas conversinhas de mundo. Em Efésios 1, versículo 11, diz: Nele nós fomos escolhidos e predestinados como parte do plano soberano de Deus, que faz tudo conforme a sua vontade. Então, não existe de repente aconteceu. Existe a vontade do Senhor. De repente, né? Não. Não é de repente, não foi por acaso, não foi coincidência, nem foi do dia para a noite. Existe a vontade do Senhor, porque nada é feito do nada, nada acontece do nada, nada acontece sem a permissão do Senhor. E na Bíblia você vai encontrar muitos relatos de pessoas que tiveram seus corações endurecidos para favorecer alguém, de pessoas que tiveram situações para resolver, para ajudar outra pessoa, do Senhor usar o próprio ímpio para abençoar o justo, do Senhor amolecer o coração de alguém para favorecer outra pessoa. Você vai ler frases assim, e o Senhor endureceu o coração de Faraó, e o Senhor abriu o coração de não sei quem, e o Senhor estava lá e fez tal, porque o Senhor tem o poder de tudo. E eu sempre digo, ore a Deus para que Deus abra o coração dessa pessoa, quebrante o coração de alguém. Ora dessa forma, para que Deus faça as coisas dessa forma, porque Ele pode fazer tudo. Ele pode fazer aquela pessoa se lembrar de você, quando ela assim, você nem passava pela cabeça dela. Aí vem Deus, sopra o seu ouvido, sopra o seu nome no ouvido daquela pessoa. Pronto.
Ele te favorece, e é assim que ele faz. Isso são coincidências, né? Coincidências da vida. Nunca. Não existe coincidências. Não existe coincidir das coisas e as pessoas. Não existe isso. Isso você vai lembrar sempre, você tem que colocar isso dentro do seu coração. Eu fiz uma pesquisa no Instagram e, assim, a maioria diz que não acredita em coincidência, mas pelo menos uns 30 e tantos % diz que acredita em coincidência. É pecado acreditar em coincidência? Não, de jeito nenhum. Não é pecado, é só falta de visão mesmo. Porque como é que você pode acreditar que as coisas se cruzam ou as coisas saem do seu caminho por coincidência? Nunca. Se a Bíblia diz que tudo é feito conforme a vontade do Senhor. Tudo é feito com a vontade dEle. Aonde parece que é coincidência, na verdade é Deus se manifestando. Aonde parece que foi coincidência, tem a presença do Senhor ali. Nada acontece sem o Senhor permitir ou sem o Senhor tirar do caminho. Você tem que saber quais são os tempos. Você tem que saber quais são os momentos. Você tem que ter esse discernimento com o próprio Deus, na verdade. Com o próprio Deus você precisa adquirir esse conhecimento. E aí, em 2 Samuel 11, eu não vou ler tudo, eu coloquei tudo só por garantia, mas não vou ler tudo. No versículo 1. Diz, na primavera do ano seguinte, na época em que os reis se preparavam para as guerras, Davi enviou Joabe, o exército israelita, para destruir os amonitas, cercar a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde aconteceu que Davi se deitou para descansar, mas não conseguiu dormir, então ele se levantou e foi para o terraço do palácio real. E começou a prestar atenção em uma mulher muito bonita, que tomava o seu banho. Então chamou um dos seus auxiliares e mandou procurar saber quem era aquela mulher. Disseram a ele, ela se chama Betseba, filha de Eliã e esposa de Urias, o heteu. Davi mandou buscá-la e teve relações com ela. Betseba tinha justamente terminado seu ritual mensal de purificação e ela voltou para casa. Mais tarde, a mulher percebeu que estava grávida e mandou um mensageiro a Davi dizendo que estava grávida. Então, Davi mandou um recado a Joabe dizendo, mande-me imediatamente Urias, o heteu. Preciso falar com ele. Aí você para e pensa, bom, um lapso de consciência, talvez. Por quê? Porque você vê que uma coisa puxa a outra. Davi só viu Batseba ali se banhando, por quê? Porque não foi para a guerra. Ele não tinha direito de descansar ou algo assim? Claro que tinha, e provavelmente ele descansava assim nos seus momentos. Mas, se o Senhor colocou Davi para exercer uma função que é de rei, e o rei lutava as guerras e ia com os seus servos e com os seus guerreiros, o que é que ele estava fazendo em casa enquanto todo mundo estava lutando? Ocioso, claro. Se ele não estivesse lá, provavelmente isso não teria acontecido, mas é lógico que Davi estava ocioso, decidiu ficar em casa. Bom, vou lá para a varanda, viu, olhou, bom, bonita. Quem é? É a fulaninha, mulher do fulaninho. Ali já não era para ter causado um temor? Casada. Mulher de um dos meus soldados. Não vou nem tomar a dianteira, não vou continuar. Não, foi frio e calculista. Traz ela aqui. Trouxe, teve relações com ela. Aqui você está falando que ela terminou o período de purificação, então tinha acabado, a menstruação tinha acabado de acabar. Então significa que ela estava daquele jeito, no período dela, assim, perigoso. E aí chamou, beleza. Foi tudo tranquilo. Você pode ver que foi numa tranquilidade, né? Às vezes o mundo ele romantiza a traição. Você vê em novela, em filme, é como se o mundo estivesse tentando incutir dentro de você que traição é normal e que se acaso, por coincidência, o seu destino cruzar com o amor da sua vida, não importa quem seja, vá, agarre essa oportunidade, porque a gente pode amar só uma pessoa na vida, independente se ela é casada ou não.
O mundo, ele romantiza aquela coisa, é o olhar, e a música no fundo, que você sente até aquela coisa, meu Deus, que os corações se encontraram, parece, né? Aqui você vê a frieza da traição. Foi algo muito frio, calculado, tanto da parte dele, quanto da parte dela. Porque você não vê ela em nenhum momento dizendo, não, por favor. Ah, mas ela vai dizer não ao rei e tal. Ela não precisava gritar, mas, por favor, rei, eu sou casada com o seu soldado. Não, aqui você não vê uma manifestação dela. De se incomodar, de ter alguma manifestação, de achar aquilo estranho. Não, isso aqui não é correto e tal. Nem dela, nem dele. Foi tudo normal. Foi tudo tranquilo. Foi tudo assim, caminhou assim perfeitamente, parecia que tinha até o favor ali. Vem, bora, ok, engravidou. Engravidou, mandou dizer que engravidou. Então tá bom, então agora vai buscar o soldado, traz ele para cá que eu preciso falar com ele. Aí você pensa, bom, vai contar, né? Vai contar, tipo assim, eu errei. Ok, mas eu sou o rei, então eu errei. Errei, fiz, não. E o que não foi. Quando Urias chegou, Davi começou a conversar com ele, perguntando como ia a guerra e como estavam Joabe e os soldados. Depois Davi disse a Urias, vá para casa e descanse um pouco. E enviou um presente para ele em sua casa. Olha a manipulação. Mas Urias não foi para casa. Coincidência, claro. Ele não foi para casa. Ele passou a noite com os auxiliares do rei nos portões do palácio real. Quando Davi soube que Urias não tinha ido para casa, mandou chamá-lo à sua presença e perguntou, o que há com você? Por que não foi passar a noite com sua esposa, depois de haver ficado tanto tempo longe dela? Urias respondeu, como poderia eu entrar na minha casa para comer, beber, descansar e deitar-me com a minha mulher, enquanto sei que a arca do Senhor e os soldados de Israel se acampam ao ar livre? Tão certo que o Senhor vive, não faria tal coisa. O rapaz era fiel, era leal. Não podia ser talvez fiel a Deus, mas ele era leal ao rei. Ele era leal aos soldados. Não foi. E Davi, naquela manipulação, então, como foi a guerra e tal, vai para casa descansar, mandou um presentinho, vai lá ficar com a tua mulher, não foi. Coincidência, não foi. Davi chamou ele de novo e falou assim, vai para casa, vai ficar com a tua mulher. E ele disse, não vou e tal. De novo, não foi, outra vez. Bem, Urias, continuou o rei, fique hoje e passe essa noite aqui. Amanhã eu o mandarei de volta. Assim, Urias passou o dia em Jerusalém. E no dia seguinte, Davi o convidou para comer e beber até se embriagar. Mesmo assim, à tarde, Urias saiu para dormir na sua esteira e passou a noite nos portões do palácio, onde os guardas dormiam, e não foi para sua casa, para a companhia de sua mulher. Não voltou. Aí Davi tentou de novo. Chamou ele, deu bebida, embriagou ele, vai para sua casa agora. Ele não foi. Ele ficou lá. Então não tinha como a mulher dele estar grávida. Não tinha possibilidade dela ter engravidado, porque Urias não foi para casa. Ela engravidou de quem? Aí que ia estar um problema. Aí, no dia seguinte, Davi mandou que Urias voltasse para o acampamento e entregasse uma carta para Joabe. Na carta, Davi escreveu, coloque Urias na linha de frente de combate e abandone-o numa posição onde o combate estiver mais acirrado, para que ele seja morto. Então Joabe, ao cercar a cidade, enviou Urias para uma posição bem perto da cidade cercada, onde ele teria de enfrentar os inimigos mais fortes. Quando os homens da cidade saíram e batalharam contra Joabe, Urias foi morto com outros soldados israelitas. Então Joabe mandou um mensageiro levar a Davi um relatório sobre o andamento da batalha. Ele deu a seguinte ordem ao mensageiro. Depois de contar ao rei tudo sobre a batalha, e ele ficar indignado e perguntar, por que os soldados cercaram a cidade e ficaram tão perto dos muros? Não viram que eles podiam atirar flechas do alto dos muros? Vocês não ouviram dizer que em Tebes o próprio Abimeleque, filho de Jerubeste, foi morto por uma pedra de moinho, atirada dos muros por uma mulher?
e que foi um erro tomarmos essa posição, então você dirá, Urias, o heteu, também foi morto nessa batalha. Então Joabe preparou o mensageiro, falou para ele assim, vai e dá o recado. Na hora que o rei ficar bravo e falar assim, mas vocês erraram, viu o que fizeram? Diga que Urias morreu. Porque o plano era matar Urias. E ele conseguiu o plano. Então o rei ficaria calminho, tranquilo. O mensageiro chegou, pois, a Jerusalém e apresentou o relatório de Joabe a Davi. O relatório era este: os inimigos investiram contra nós porque eram mais poderosos e saíram contra nós no campo, enquanto procurávamos fazê-lo recuar até a entrada da porta da cidade. Então os soldados nos atacaram. Flechas do alto dos muros e alguns dos nossos homens foram mortos nesse ataque. E Urias, o heteu, foi morto também. Então Davi respondeu ao mensageiro, diga a Joabe que não desanime. A espada fere qualquer um, sem distinção. Continuem a lutar, mais duro ainda, e conquistem a cidade. Anime-o dessa maneira. Betseba chorou quando soube que seu marido Urias havia morrido. Aí você falaria para ela assim, que se eu estivesse na frente dela, eu diria para ela assim, agora você chora, linda? Agora você está chorando? Você traiu ele e está chorando agora? Olha que aí está errado. Aí você tem um problema. Olha a falsidade. Aí eu vou te perguntar assim, como é que um homem que era cheio do Espírito Santo, que falava com Deus continuamente, que era cheio da presença do Senhor, fez tudo isso, um pecado atrás de outro pecado, e um pecado atrás de outro pecado? Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo não é capaz de fazer isso. Ela não faz esse tipo de coisa. O Espírito Santo logo avisa ela, epa, não faz isso não. Opa, assim não. Às vezes o Espírito Santo alertou ele, e ele não quis ouvir, o que eu duvido, porque Davi era obediente ao Senhor. Mas o que eu tiro a conclusão aqui é o quê? Que neste momento, Davi tinha se afastado do Senhor. Não é se afastar, tipo, não sirvo mais a Deus. Ele estava naquela fase tranquila, dormindo à tarde, não estava mais vigilante. E é assim que as coisas começam, porque para tudo tem um começo. Tudo tem um começo, nada vai começar de repente, porque a desgraça que veio sobre Davi depois de toda essa situação foi imensa. Ele colheu tantas coisas e tantos problemas com as próprias mãos, e tem mulheres que colhem problemas que elas mesmas plantaram. O diabo é nada, foi você que foi lá e plantou. Você plantou essa situação e está colhendo ela agora. Deus não vai resolver um problema que Ele não começou. Não vai resolver algo que Ele não mandou você fazer. O Senhor não vai agir dessa forma. Você tem que ter esse entendimento. Aqui, com Davi, na verdade, ele não acordou de um dia para o outro, falou assim, bom, hoje estou a fim de cometer um pecado. Não foi assim. Não foi de um dia para o outro que Davi falou, bom, hoje eu vou matar alguém, porque eu fiz errado, agora eu tenho que matar aquela criatura. Davi tinha intimidade com o Senhor, Davi falava com Deus. Davi tinha relacionamento com Deus. Só que nesse momento fica claro que Davi não estava tendo um relacionamento com Deus. Davi estava descansando, Davi estava relaxando, ele estava descansando, em meio à batalha, ele estava dormindo. Em meio à guerra, enquanto tinha pessoas lutando guerras, ele estava dormindo, ele estava ocioso, caçando coisa para fazer. Mas Mamundo às vezes acerta, porque cabeça vazia é a oficina do diabo. É isso. É o ocioso. Aquele que não coloca a sua cabeça coisas que te tragam benefícios, é a oficina do diabo. Eu não sei você, mas eu, quando eu estou em casa e eu vou fazer alguma limpeza, eu estou fazendo faxina, ou eu estou lavando roupa, ou eu estou lavando louça, qualquer coisa, quando eu me dou conta, eu estou lá ou lavando louça ou fazendo a coisa, quando eu me dou conta, eu estou pensando em várias coisas. Aí eu penso, opa, pera, isso aqui não é bom não. Aí eu pego meu celular, palavra, 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 palavra. Porque o silêncio te leva a pensar milhões de coisas. Quando você está comprometida com alguma coisa ali, principalmente o manual, você pensa que às vezes você chega a falar sozinha. Você pensa e vai falando e verbalizando com você mesmo, ali. E aquilo não te acrescenta nada. É ali que você pode correr um sério risco.
ou de falar de alguém que você não deveria, ou de amaldiçoar alguém que nem está ali com você, ou de se encher de raiva e de nervosismo e de um monte de coisa. Aquele sentimento em Davi não nasceu do nada, não foi do dia para a noite. Do nada, Davi acordou, falou, bom, hoje vou pecar. Hoje eu decidi que hoje eu estou afim. Então hoje eu vou fazer. Não foi dessa forma. E nunca é dessa forma. Eu já atendi mulheres que disseram para mim assim, ó. Então, mas eu tinha um casamento abençoado. Aí do nada, ele pega e vai embora. Oh, do nada? Do nada. Estranho, não? Do nada, é. Não, porque aí de repente, começou a falar alto e começou a brigar. Você não fez nada. Do nada. É, né? Por isso que é bom conversar com os dois, viu? Porque aí você conversa com um, você fica até meio assim, ó, pô, é injusto, muito injusto. Aí você vai conversar com o outro, você fala, oh, essa história tá meio mal contada. O que o outro contou não tem nada a ver com o que o outro contou. Você tem que sentar os dois, falar assim, falem os dois, porque aí fica um falando. Não, porque eu fiz isso. Não, você não fez. É assim que faz, entendeu? Porque quando você fala só com um, você corre o sério risco de julgar o outro por aquilo que aquela pessoa está falando. Não, porque aí do nada ele foi embora. Do nada, do nada. A gente vivia super bem. Nós éramos muito felizes. Vivíamos super bem. De repente ele vai embora. Mas é estranho, então, se de repente... Porque ninguém acorda num dia e diz assim, bom, hoje não te amo mais. Tchau. Não é assim, não. Não é dessa forma. Você não levanta de um dia para o outro, bom, hoje não quero mais trabalhar nessa empresa. Coisas vão acontecendo. Coisas estão ali. Nada acontece de repente. E eu vejo, às vezes eu acho assim, não, porque eu já ouvi um esposo, um homem dizer, porque aí ela não quis mais o casamento, não quis mais o relacionamento, assim, sabe? Do nada não quis mais. Do nada. Aí eu vou descobrir, aí você vai a fundo. Não ficava mais em casa, não tinha mais tempo para a família, não tinha mais tempo para os seus. Estava sempre envolvido com 1 milhão de coisas, o celular era a sua prioridade, e eu vou dizer a você que o celular tem um grande índice de divórcios por aí por causa desse celular. Por quê? Porque você chega em casa, e ao invés de você se comunicar com a sua família, olha você aqui, ó, se comunicando com ninguém que te conhece, você não conhece ninguém. Porque eu relaxo dessa forma, né? Fica entrando um monte de coisa na sua cabeça, está perdendo tempo. Porque, assim, nossa, a bispa fez um culto e, assim, buscou o Espírito Santo e não senti nada. Não senti nada. Não sei o que esse povo todo sentiu, porque eu não senti nada. Foi do nada, né? Do nada você não sente mais a presença do Senhor, do nada você não escuta mais a voz do Senhor, do nada o Espírito Santo não fala mais com você, é do nada, é do dia para a noite? Não, não é. Não sei porque que meu filho tem raiva de mim, não sei porque que ele não vem me visitar, isso aí é top. Meu filho não vem me ver, ele não vem na minha casa, não sei porque que ele não vem me visitar, é do nada, né? Do dia para a noite, bom, agora não quero mais que você seja meu pai. As coisas não começam sem um começo. Nada começa do nada e nada começa sem um começo. Aí parece redundante, né? Mas é verdade. Porque aqui, se você for ver, Davi, ocioso, pega um problema com as próprias mãos que levou para gerações, que levou para os filhos dele. O tanto de gente que mergulha em pornografia, porque na hora que tinha que estar na igreja, está em casa no celular. E o culto acaba muito tarde. Você vai para casa fazer o quê? Ficar fazendo o quê? Tem dia que você está mais cansado, tem dia que você trabalhou mais. Agora, eu sei, porque às vezes eu passo no estacionamento, eu vejo gente sentada dentro do carro, no estacionamento, mexendo no celular, na igreja. Veio fazer o que aqui? Eu tenho vontade de falar assim, licença, você veio fazer o que aqui? Vai para a sua casa, lá mais confortável. Você vem para a igreja para ficar no celular, perdeu o seu tempo, perdeu o seu dia, perdeu o seu combustível, perdeu tudo. Você não ganhou nada com isso. Absolutamente nada. E uma pessoa que vem para a igreja e fica no estacionamento, dentro do carro, foi do nada que ela sentiu isso.
nenhum temor, nenhuma sensação ruim de, meu Deus, eu não devia estar aqui, eu não devia estar fazendo isso. Davi, você não vê nenhuma vez Davi sentir isso aqui, ó. Escuta, a mulher é casada, não vou fazer isso, não, vou magoar o Senhor. Eu estou falando de Davi, o homem segundo o coração do Senhor. Davi. Em 1 Timóteo 5,13 diz, além disso, costumam ser ociosas e gastar o tempo mexendo de casa em casa, intrometendo-se na vida dos outros e falando coisas que não devem. Sabe de quem está falando aqui? Das viúvas. É mulher. Ah lá. Costumam gastar o tempo, não é mexendo não, eu que falei errado, é mexericando. Olha a Bíblia falando da mulher que fica de tititi, a ociosa que fica de tititi, de conversinha para lá e para cá, de casa em casa, de vizinho em vizinho, de conversa em conversa. Eu sei que tem uma no seu bairro, porque você não é assim. Eu sei que tem aquela que você passa, você nem sabia que ela te conhecia, ela conhece sua vida e sua família toda. Eu sei que tem. E aqui, isso aqui, perdem tempo fazendo um monte de coisa que não presta e que não leva a nada, e daqui a pouco pega um problema com as próprias mãos. Quantos casais chegam e falam assim, então nosso relacionamento esfriou do nada. Do nada, né? Se você botar uma chaleira para ferver, borbulhar, pode largar ela lá umas 2, 3 horas. Para ela esfriar realmente leva um tempo. Para um relacionamento de anos esfriar, leva tempo. E não é do nada não, o casamento não esfria ou acaba do nada. Um relacionamento não acaba ou esfria do nada. Ele já vinha acabando, só os dois mais interessados não se deram conta daquilo. Os mais interessados naquela relação não se deram conta que o relacionamento já estava acabando. Já estava esfriando, era um que não olhava no olho do outro, era um que não dava mais bom dia para o outro, era um que não estava nem aí para a opinião do outro, era aquele que não fica mais em casa, que só sai para trabalhar, era aquela que fica de conversinha na casa da vizinha, na casa da irmã, na casa da mãe. O relacionamento já estava acabando, só eles não perceberam. Quantos relatos, documentários de pais que tiveram seus filhos, que perderam seus filhos, filhos que se suicidaram, diziam isso, eu não percebi, eu não sabia o que estava acontecendo, como assim, eu não vi o que estava acontecendo? Você acha que foi do dia para a noite isso? Não foi. Você não percebeu que você não tinha tempo para olhar para a sua família, olhar para as pessoas que estão perto de você, olhar para as pessoas, para o seu marido, para os seus filhos, para as pessoas que trabalham com você. E aquilo vai esfriando, aquilo vai acabando, vai morrendo. É uma briguinha, brigou aqui, fica meia hora sem conversar, já volta. Segunda briguinha, brigou aqui, fica um dia inteiro, ok. Daqui a pouco estão 3 dias sem olhar um na cara do outro, daqui a pouco está 1 semana que os dois não conseguem se olhar, daqui a pouco se estende para 15 dias morando na mesma casa que os dois não conversam. Eu conheci uma mulher semana passada, que ela está morando há 1 ano com o marido dela e eles não se falam. Eu falei, você está 1 ano na mesma casa e não fala com ele? Eu falei, que inferno. Você vive nesse inferno. É aquela coisa, sabe? Um chega, o outro meio que sai correndo, tipo, chegou. Aí se um está na sala, o outro está no quarto, se um vai para o quarto, o outro vai para a sala. 1 ano vivendo assim. Você tem noção do que é esse tipo de relacionamento? Foi do nada, né? Por causa de uma briga, a gente brigou. Ela falou para mim que foi uma briga que eles brigaram, ela não quis dar o braço a torcer e ele não quis dar o braço a torcer. Nunca que foi por causa de uma briga. Isso já vinha se estendendo há tempos. Nunca acontece por causa de uma briga. Quando Davi viu a Batseba, ele poderia ter virado o olhar? Ele poderia, mas não virou. Às vezes você pode pensar nisso. Quando ele soube que ela era esposa do Urias, ele poderia ter reconsiderado e falado, não vou fazer isso não, mas não fez. Mas não reconsiderou. Não ouviu o Espírito Santo. Quando ela soube que o rei estava chamando, ela poderia ter dito alguma coisa, dado alguma desculpa? Não. Você vê que ela vai tranquilamente.
O rei está chamando, claro, com certeza, estou indo. Depois vai chorar, o marido morrer. Ah, por favor. Não, você vai assumir o que você fez. Você vai assumir. Porque o sangue do marido dela também está nas mãos dela. O sangue de Urias também ia ser cobrado das mãos dela. Tanto é que ela perdeu um filho. O filho morreu. O sangue de Urias estava ali. Quando ele soube que ela engravidou, ele podia ter consertado as coisas de uma outra forma? Não. Ele pensou, ele arquitetou direitinho como é que ele deveria fazer. Ele tentou armar as coisas ali. E uma pessoa que às vezes ela peca na impulsividade, ou ela tem um tipo de reação na impulsividade, não é compreensível, mas você fala, pô, na hora do nervoso você soltou alguma coisa aí, me perdoa, Senhor. Agora, uma pessoa que ela fica lá arquitetando para matar, para pecar, para trair, aí é aquele pecado que você pensa para fazer. Eu pensei para fazer, eu pensei para mentir, eu pensei para responder. Eu pensei. Que foi o que Davi fez. Quando há um planejamento, quando você planeja alguma coisa, você tem tempo para pensar. Davi teve muitas oportunidades de pensar e de reconsiderar. Opa, não vou, não. Ele teve oportunidades. E ele não pegou nenhuma. Por isso que eu digo a você que nada acontece de repente. De repente, aí começou. Davi ignorou os sinais e as advertências, e quantas pessoas têm sofrido por ignorar os sinais e as advertências que o Senhor tem dado, o Senhor tem dito, o Senhor tem falado. Eu já vi situações com Deus assim, sérias, que hoje eu lembro de Deus me alertar e eu não ouvir, e eu achar que aquilo era só, não, coisa da minha cabeça. Não, isso aí é coisa da minha cabeça, coisa da minha cabeça nada. Deus estava me avisando. E eu digo a você, mulheres, se você desperta no meio da madrugada, vá orar, porque é o próprio Espírito Santo chamando você. Levanta, ora. Hoje em dia o povo está muito cansado e ocioso e devagar para fazer as coisas. Meu Deus, que dificuldade de você encontrar um bom profissional para fazer as coisas. Que dificuldade de você encontrar uma pessoa que tem integridade para fazer aquilo que ela prometeu, para cumprir aquilo que ela prometeu. Eu estou numa reforma na minha casa, repetindo, eu tenho graça, eu tenho favor, eu tenho graça. Mas a dificuldade que você tem de encontrar alguém que vai cumprir aquilo que falou, ou que te dá um retorno, ou que fale com você, meu Deus do céu. Para limpeza, então, não preciso nem dizer, porque assim, para encontrar uma pessoa para limpar, para te ajudar a limpar a sua casa, é raro, é muito raro, está muito difícil. Porque as pessoas não honram o que elas falam, elas não cumprem horário, elas não querem compromisso, elas não querem. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram que eu fiquei assim, essa é a geração, meu Deus do céu, que geração. Eu vou dizer, o rapaz pegava a carteira de trabalho dele e batia no liquidificador. Tipo assim, não preciso mais disso. Você digital influencer. Ok, você está ganhando dinheiro, tudo bem. Mas é por isso que hoje a gente não encontra mais profissional para nada, porque todo mundo quer isso. O sonho de todo mundo é isso. Eu quero ser famoso, eu quero ser digital influencer, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho um celular, eu tenho uma câmera, eu posso fazer o que eu quiser. Aí você não tem mais pessoas que você consiga confiar. Não tem mais. Só que eu acho que isso também vai ser uma grande bola fora, porque eu acho que lá na frente vai estar tudo tão saturado, que não vai ter mais espaço. As pessoas vão ter que voltar para trás e realizar essas coisas. E fazer isso. Às vezes Deus está te avisando. E você está falando, ai, do nada aconteceu isso comigo. Ai, do nada foi isso, do nada, nada. Deus está avisando, alertando. Ele traz palavras, Ele coloca pessoas, Ele coloca louvores. Às vezes você acha que é coincidência, que você precisa... E você precisava daquilo. Você precisava ouvir aquilo. E Deus estava falando com você. E você ignorou, como foi com Davi. Em 1 Tessalonicenses 5:22, afastem-se de toda espécie de mal. Fuja da aparência do mal, está falando. Cai fora.
Se só parece mal, sai daí. Assim como Davi. Parecia mal, ele viu a mulher tomando banho, parecia direito isso. É óbvio que se você continuar ali, você vai mesmo se encantar e se apaixonar. E não adianta me dizer um casal de namoradinho que está namorando, não, nós vamos namorar em santidade, né? Aí vem os dois falando, então, do nada, caímos. Não aconteceu nada. Se você fica assim, com o seu namorado, com a sua namorada, num lugar que não tem ninguém, tá só vocês dois, e começa, e beija, e pega, e faz não sei o quê, você vai me dizer assim que aconteceu? Então, aconteceu. Não aconteceu não, você foi em busca disso. Porque a Bíblia diz, fuja da aparência do mal. Isso eu posso dizer para quem trai. Isso eu vou dizer para quem trai, tanto para homens quanto para mulheres, que traem seus esposos e suas famílias. Então, assim, de repente, eu estava um dia muito carente, aí, sabe? E por que você estava lá? E por que você estava falando com essa pessoa? E por que você estava se envolvendo nisso? Uma vez uma mulher me mandou mensagem e falou para mim, então, porque eu sou casada há não sei quantos anos, e aí, de repente, meu ex-namorado apareceu e fica me mandando mensagem, e eu estou mexida. O que eu faço? Para de falar com ele? Não parece simples? Então, pois ela falou. Então, mas agora eu já estou mexida. É claro que está. Porque aquilo parecia mal. Não, eu tenho controle nada. A mulher ficou mexida. Ela ficou mexida com aquilo. E ela parou de me responder. Então, você está me ouvindo? Ela não me respondeu mais. Que vai saber o que ela fez. Parece mal? Então, fora. Parece que naquela conversa que você está ouvindo não vai sair nada que se aproveite, vai sair fofoca, mentira, e vão envolver o seu nome daquilo. Caia fora, está parecendo mal? Não fica nem perto. Está só parecendo que aquelas fotos que você está curtindo, olhando e vendo, com aquelas... É inofensivo? Caia fora, de inofensivo isso não tem nada. O diabo vai colocar cada vez mais aquilo para você. Se você entra no Instagram e você olha um tipo de conteúdo, depois o próprio Instagram entende que você quer ver aquele tipo de conteúdo. Ele só vai mandando aquilo para você. O Instagram tem um pezinho lá embaixo. Ele tem uns pezinhos lá que ele consegue ler a sua mente, quase. Não, é só uma foto, né? Não é não. Porque assim... Estou trabalhando muito, não consigo ficar em casa, não consigo ficar com meus filhos, não consigo ficar com meu marido, não consigo ficar com a minha esposa, estou trabalhando demais. Demais, de que adianta você acumular uma fortuna e depois você voltar para casa, não ter esposa, não ter marido, não ter filho, não ter família para compartilhar com ninguém. Isso, senta lá no seu império maravilhoso, olha quanto dinheiro, né? Quanta coisa, e aí você vai compartilhar com quem? Você não tem ninguém para compartilhar, né? Sabe por quê? Porque você não tem tempo para as pessoas que estão com você. Sabe por quê? Porque você está tão comprometido com algumas coisas, você está se esquecendo das mais importantes, Deus e família. Deus e família. Essas são as coisas mais importantes. E elas estão sendo deixadas para trás. E é muito estranho você ver Davi fazer essas coisas do nada, porque ele tinha um envolvimento com Deus. Ele tinha um comprometimento com o Senhor. E Urias, que você vê que um soldado fiel e dedicado, não merecia ter vivido aquilo nem da parte de Davi, nem da parte de Batseba. E depois, se você quiser continuar lendo esse capítulo, essa história, você vai ver o tanto de maldição que Davi pegou para a vida dele. Quanto de tristeza Davi pegou para a vida dele. E Batseba também, porque perdeu um filho e viveu toda aquela situação, certamente ela se sentiu oprimida. Porque depois Davi, que Urias morreu, Davi foi lá, casou com ela e tal. Ninguém percebeu. Ninguém viu, né? Ninguém viu Davi falando isso. Existem os testes que vão vir para a sua vida. Tem coisas que elas aparecem mesmo assim, sabe? Parece que no meio do dia aquilo aparece, aquela situação aparece para você passar por ela. E viver e vencer aquilo. Existem os testes, mas existem os pecados
fabricados, os pegos com as próprias mãos. Golias foi um teste para Davi. Batseba não. Batseba não foi o teste, foi o pecadinho que ele pegou com a mão. Golias foi, e ele viveu, e ele passou, e ele foi honrado. Em 2 Samuel 12:1, diz: Então o Senhor enviou o profeta Natã para contar essa história a Davi. 2 homens moravam em certa cidade, um deles era um homem rico e o outro pobre. O rico era dono de rebanhos de ovelhas e gado, o pobre, porém, possuía somente uma ovelha, que ele comprou quando era bem pequena e a criou com muito amor. Essa ovelha era o animalzinho de estimação de seus filhos, comia com ele no mesmo prato, bebia com ele do mesmo copo. Era tratada com tanto carinho pelo seu dono, que até dormia em seus braços como se fosse uma de suas filhinhas. Certo dia chegou um viajante à casa do homem rico. Este, querendo preparar uma boa refeição para o seu visitante, resolveu matar uma ovelha, mas não quis matar nenhum animal dos seus rebanhos. Ao contrário, tomou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela o banquete para o seu visitante. Davi ficou furioso ao ouvir essa história e disse: Juro pelo meu nome, juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso deve ser morto. E por haver roubado a ovelha, e por ter mostrado um coração duro e insensível, deve restituir 4 ovelhas ao homem pobre. Então Natã disse a Davi: Você é o homem rico da história. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. E aí continua, que eu não vou continuar. Davi estava falando dele mesmo e nem sabia. Por esse homem ter se mostrado tão duro de coração e insensível, ele tem que pagar 4 vezes mais, restituir 4 vezes mais. Você é esse homem. É você. E quantas vezes a gente está falando das pessoas e, na verdade, você faz exatamente o que ela faz. Ou pior. Nossa, traiu o marido, que coisa, né? E você? Às vezes você traiu sua irmã, sua mãe, uma colega de trabalho. Foi um enganador. Você está falando do mesmo pecado, só com uma pessoa diferente. E aí? São tantos e tantos exemplos. Davi falava dele e nem percebeu que falava dele. E por que é que o Senhor mandou Natã falar com Davi? E não falou diretamente com Davi? Por quê? Porque Davi estava tão cego, tão surdo espiritualmente, que outra pessoa precisou falar com ele, em nome do Senhor. Aí um homem que tinha total comunhão com o Senhor, precisar que outra pessoa fale com ele para ele conseguir entender a voz do Senhor, significa que ele está longe do Espírito Santo. Que ele não está nem um pouquinho próximo, na verdade. Ele estava cego, surdo espiritualmente, não conseguia ver o Senhor, não reconhecia a voz do próprio Deus. E Deus usa de diversas formas para falar com você. Pode usar a mim, aqui em cima do altar, a bispa, outro pregador, uma pessoa que você não dá nada, que às vezes te fala coisas assim que te ajudam, que você precisava ouvir. Um louvor que você põe para tocar e você recebe a resposta que você tanto precisava. Deus usa de várias maneiras. E muitas vezes Ele usa pessoas, porque às vezes Ele está tentando falar com você, te dar um sinal, você não está ouvindo, você não está fazendo. E você está com a desculpinha, do nada. Quando Ele disse, você é essa pessoa, é como se as vendas dos olhos do Davi caíssem, assim, sabe? Tipo, meu Deus, agora eu vi. Porque depois, se você quiser ler no Salmo 51, a oração de Davi é uma oração de dor. E ele pede, não tira o seu espírito de mim. Eu não pedi para colocar aqui. Não tira o seu espírito de mim, Senhor. Eu fiz errado, eu tenho pecado de sangue nas minhas mãos. Não tira o seu espírito de mim. Por favor. É uma oração de súplica, falando exatamente desse incidente. Porque ele percebeu o que ele tinha feito. Ele recebeu perdão? Claro que sim. Há perdão para os nossos pecados, mas há consequência para os nossos pecados também, não adianta. Tem consequência, Davi colheu. Pagou 4 vezes mais, 4 filhos mortos. Assim,
uma situação atrás da outra, uma situação mais difícil do que a outra ele foi vivendo, e ele foi perdoado? Claro, Deus é um Deus perdoador, porque depois você vai ver Deus falando que perdoou Davi. Deus é um Deus perdoador, mas as consequências daquilo permaneceram ali, porque Deus perdoou Davi, mas Urias já não podia mais ressuscitar. Deus perdoa os pecados, mas já não dá mais para reverter. Tem algumas coisas que não se revertem mais. Na prisão, você pode ver o tanto de gente que se converte dentro da cadeia. E às vezes o pecado que a pessoa cometeu, ela é perdoada por Deus? Claro. Mas não traz de volta. Aquele filho que foi tirado da mãe, não traz. Tem coisas que não voltam mais. Às vezes tem casamentos que não conseguem encontrar o equilíbrio da restauração. Por causa de um momento de bobeira. De uma traição estúpida, de algo tão bobo, tão simples. Como é que a pessoa convive com aquilo numa naturalidade? Tem como. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, se ela faz alguma coisa, ela comete um pecado, ela mente, a coisinha pode ser um negócio assim menor do que for. Tudo bem que sim, não tem pequeno para Deus, mas pode ser algo assim que você fala, mas você sabe que entristecer o Espírito Santo, aquilo tem que incomodar você. Te incomoda, porque a mim me incomoda, me tira o sono. Meu Deus, como que eu fiz isso? Olha só, ixi, não acredito. Aquilo incomoda. Agora, quando não incomoda mais, nossa, como foi com Davi? Foi muito tranquilo. Chama ela lá, vem aqui, bora lá, esse aqui, vai embora, tá grávida, vou matar o cara. Tranquilo. Não incomodou nenhuma vez. Opa, acho que eu fiz algo que eu não deveria. E você tem que pôr isso na sua mente, na verdade. Nada é por acaso. Nada é coincidência. Nada. Eu vi um filme, até falei para o Murilo hoje de manhã desse filme. Um trecho, que eu estava pesquisando umas coisas na internet, e tinha um trecho falando sobre essa questão de coincidência. E é muito legal o jeito que ele narra uma história, uma cena, falando dos detalhes e das coincidências que existiam naquela cena. E ele fala de um jeito, né? Ela saiu para trabalhar, só que aí ela se atrasou 5 minutos porque ela esqueceu de pegar tal coisa. Aí ela foi para outro lugar e chegou no lugar, a encomenda que ela queria não estava pronta e tal. Então ela teve que esperar mais 10 minutos. E assim, sabe, ele vai dando os horários e tal. E no final ele termina falando assim, se ela não tivesse se atrasado nenhuma vez, se o caminhão não tivesse parado na frente dele, se a encomenda tivesse pronta, se ela tivesse acordado no horário, talvez aquilo não tivesse acontecido. Então não tem nada de coincidência. Eu estou no lugar certo na hora certa. É isso mesmo. Só que tudo que casa, que flui, que caminha, tem a mão do Senhor. Nunca é coincidência. Nunca é só porque tinha que acontecer, porque o acaso, né? É o acaso. Os opostos se atraem e depois se matam, porque assim, vive com uma pessoa que é oposta a você para você ver. Se você não se ajustar a ela, aí não dá. Nada vai vir na sua vida sem motivo ou sem explicação. Tudo tem uma raiz. Se você trouxer a sua criança para eu atender hoje, e falar assim, minha filha mente e faz isso, 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 eu vou procurar em você aonde está o problema. Se você vier falar comigo hoje e dizer assim, porque o meu casamento está acontecendo isso, 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 porque ele é um injusto, um ingrato, pipi, 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 né? Eu vou atrás de você. E o que é que você está fazendo? Eu nada. Desculpa aí, hein, Espírito Santo. Nada. Eu vou procurar aonde? Nas raízes. Tudo tem um começo. Nada é do nada. Ninguém cai do dia para a noite. Esfria do dia para a noite. O amor não acaba do dia para a noite. O respeito não acaba do dia para a noite. Toda agressão física severa começou com um tapa, com um grito, com um cala a boca. Começou com um apertão. Fica quieta. E evoluiu. Tudo evolui. Porque a pessoa fala assim, bom, não reagiu a um apertão, não vai reagir a um tapa. Não reagiu a um tapa, não vai reagir a um soco. E reagir, não estou falando para você subir e já... Estou falando para você se posicionar naquela situação.
Não reagiu a uma traição? Não, porque eu quero ser submissa e perdoadora. Isso, você está certa, mas não significa que você tenha que engolir esse tipo de coisa. E, não, porque tudo bem. Então, ele se aproveita e vai indo, e vai indo, e vai achando o terreno tranquilo e calmo. Assim como foi com Davi. Nada acontece do nada, nem para o bem, nem para o mal, viu? Você não olha uma pessoa empresária que está lá no topo, assim, ó, do dia para a noite, hein? Que isso? Você não pode olhar para a bispa e dizer para ela assim, ó, nossa, do dia para a noite a bispa está aí. Do nada, essa mulher aparece. Ah, é? Esses dias eu até falei para uma pessoa, falei assim, sabe por que a bispa é a bispa? Porque enquanto eu estou dormindo, a bispa está gravando até 3 da manhã. Porque enquanto eu estou num momento de descanso, no meu final de semana, a bispa está corrigindo o jornal, está editando o programa, editando destinos, terminando o trabalho, ajudando alguém a se maquiar. É isso que ela está fazendo, é por isso que a bispa é a bispa. É por isso que algumas pessoas, você olha, você fala, nossa, realmente. Ou tem aqueles invejosos assim, só está aí por causa disso. Tem uma caminhada, tem uma trajetória, tanto para o bem, tanto para o mal. Você não vai ser bem-sucedido do dia para a noite. Você não vai ser bem-sucedido se você não quiser estudar, se você não quiser se empenhar nisso. Não vai. Ai, quando eu percebi, já estava pesando 120 quilos. É assim, do nada, né? Botaram na sua veia, assim, ó, vai, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Ninguém obrigou ali. Tem muitas coisas, e é muito mais profundo, na verdade, isso. E eu falo isso para as pessoas, principalmente para mulheres. Você não come comida, você come sentimento. Não é a comida que você está comendo, você está comendo sentimento. Você está comendo a sua dor, você está comendo a resposta atravessada que te deram, você está comendo a resposta malcriada que te falaram, você está comendo isso, porque aí você relaxa. Você dá aquela relaxada aí, você vai e pronto, acabou. Tudo tem começo, meio e fim. A Bíblia não erra. Então, tudo tem um começo, tudo vai ter o meio, que às vezes o meio pode ser a colheita daquelas consequências do começo, e tem um fim também. Porque depois, Davi foi perdoado e foi bem-sucedido em muitas outras coisas. Tanto é que você conhece Davi como um grande exemplo. Quero ser como Davi. Só que Davi errou bastante também, então não se esqueça disso. Veja aonde o seu de repente aconteceu. Veja onde o seu de repente começou. Ah, então, porque de repente... Não. Veja onde o seu de repente começou. Tem uma raiz. Tem um comecinho. Tudo tem um porquê. Tudo vai começar. Você tem que vasculhar e buscar a raiz, o começo do de repente. O comecinho do nada. O começo do dia para a noite... Parece que tudo virou uma bagunça. Do dia para a noite, parece que minha família está inteirinha destruída. Do dia para a noite, parece que eu e meu marido não aguentam se olhar. Do dia para a noite, meus filhos começaram a ficar rebeldes. Eu não sei o que aconteceu. Do dia para a noite, essa criatura fez isso? Teve um começo. Você não parou para prestar atenção. Você não viu que do dia para a noite... O seu filho já dava sinais que ele estava chateado, o seu filho já dava sinais que ele não estava gostando, o seu filho já dava sinais que ele estava se envolvendo com coisas erradas. Do dia para a noite, o seu marido, ou você mesmo, já estava dando sinais de que você não estava feliz com aquilo não estava sendo bom, aquilo não estava edificando, aquilo ia ser um problema. Do dia para a noite, você não ficou endividado do dia para a noite. Você não segurou o que você tinha que segurar, você não parou de gastar onde você tinha que gastar. É um negocinho aqui, é um negocinho ali, é a Black Friday daqui, é a promoçãozinha daqui. Quando você viu, aquilo virou um bolo, um bololô. Ah, só R$100, nada, só 50, só R$80. Só que isso, junta tudo, no final do mês você vê só o tamanho da fatura que vai chegar para você. Veja só. A primeira vez que eu tive um cartão de crédito na minha vida, eu era estudante, trabalhadora, estava começando o meu namoro com o Murilo. E não sabia o que era um cartão de crédito. E usei o valor do cheque especial, achando que era meu. Gastei tudo. Tinha R$400 lá de cheque especial. Como é que eu não percebi que aquele dinheiro não era meu? Eu fui só tirando. Os 400 viraram 2.000 de dívida. Que eu levei anos para conseguir pagar.
Não foi do nada. O Murilo ainda falou, como é que você não sabia? Eu não sabia. E foi indo. E aquilo virou uma bola que eu levei anos para apagar, anos para acabar com aquilo. Fiquei com o meu nome sujo um tempão, por causa de um negócio que eu nem sabia, que eu não podia fazer. Mas sabe o que é isso? Falta de atenção. Faz as coisas no automático, vai fazendo, não para, não lê, não presta atenção, não tem tempo para ler as coisas. Compra sem ler. Não lê um recado, não lê alguma coisa que dá uma propaganda, né? Não lê. A gente tem jornal, a gente tem data no jornal, a gente tem data nos propósitos, a gente tem data na internet, no Instagram, no Facebook, em todo lugar. Pois tem gente que vem. Quando começa o propósito? Você não leu, né? Não. Tem data, tem tudo. A pessoa é o automático, aquela coisa assim, ó. Eu vou indo. Não foi do nada. As coisas acontecem. Porque começou em algum lugar. Nada acontece de repente. Nada na sua vida acontece por um acaso. De repente. Eu nem sei por que isso. Sabe sim. Você sabe aonde estava essa raiz e esse comecinho. Amém? Então, se coloque em pé, por favor. E eu finalizo para você com Provérbios 29:1. O homem que é corrigido muitas vezes e não muda seu comportamento errado, será derrubado. Violentamente, de repente, e não haverá recuperação para ele. Aí você vai falar assim, pastora, mas você falou que de repente não existe. Não é de repente. Pois é. Mas você vê que o de repente está aqui para dizer que uma hora ou outra aquilo vai acontecer. Mas por quê? Porque ele já foi corrigido muitas vezes e ele não mudou. Então, às vezes, Deus corrige, te fala e te dá direções muitas vezes e você não muda. Aí você pode dizer que, de repente, alguma coisa aconteceu. Aí, de repente, veio sobre mim. Porque até então você contava com a graça e com a misericórdia do Senhor. Quando a graça acaba e a misericórdia se vai, aí não tem mais quem te defenda. Assim como foi com Davi. E aí talvez será preciso o Senhor mandar alguém até você e falar com você e te avisar e te alertar. Porque você mesmo não está ouvindo e não está conseguindo compreender. E quando a gente não compreende a voz do Senhor, significa claramente que a gente não tem um relacionamento com Deus. Todo mundo que diz que não sente o Senhor e não sente o Espírito Santo e não ouve Deus falar, ele não tem um relacionamento com Deus. Acredite no que eu estou te dizendo. O Senhor fala com todos. Ele não fala só com a bispa, porque a bispa é um ser especial. Ele fala com quem tem um relacionamento profundo e íntimo com Ele. Você pode ouvir da mesma forma que ela ou que outros. Só que você precisa ter um relacionamento com o Senhor. E se você não tem tempo, se você está cansado demais, se você está exausto demais, porque ficar até as 3 da manhã mexendo no celular, você fica. Mas dobra o joelho para orar 10 minutos para você ver só. A dificuldade que é para sair uma palavra dali. E isso é o quê? Já são pessoas cauterizadas. Quando você não aguenta mais. Quando aquilo fica pesado para você. Quando a reunião, você está vendo o horário dar, ou a reunião à noite, você está vendo ficar tarde, você começa a incomodar na cadeira. Parece que até o seu corpo está doendo. Porque você já está cauterizando. E isso é um sinal de alerta muito grande. Então eu vou pedir para você colocar a mão no seu coração. E ir em busca agora, na sua oração, aonde o seu de repente começou. Porque às vezes você está aí com alguma situação, você fala, nossa, meu Deus, do nada, de repente tudo isso começou. Veja aonde começou o seu de repente. Vá na raiz da dor e na raiz do problema. Em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez na sua presença, eu quero pedir ao Senhor agora, meu Deus, assim como foi com Davi, que as vendas caiam dos olhos nesse momento. Eu peço, Espírito Santo, que aquele que não consegue ver, que passe a ver.
Aquele que não consegue compreender a sua voz, que passe a compreender. Aquele que não consegue entender a direção do Espírito Santo, que ele passe a entender. Em nome do Senhor Jesus. Assim como o profeta Natan, meu Deus, falou com Davi, as vendas caíram dos olhos. Eu peço ao Senhor que vendas caiam dos olhos e que essa mulher, meu Deus, consiga descobrir aonde é que começou essa situação de briga, de traição, de rebeldia, de falta de dinheiro, de falta de respeito, de doenças. Eu repreendo, meu Deus, agora, esse olhar, meu Deus, cego, essa falta de visão, essa falta de direção, essa falta de entendimento em nome do Senhor Jesus. Eu repreendo agora, meu Deus, todo olhar maldito, toda venda, meu Deus, colocada nos olhos. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus, que toda aquela que não consegue ver, que passe a ver, que toda aquela que não consegue ver, meu Deus, ouvir, compreender, que passe a compreender em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, limpa os olhos, limpa a visão, meu Deus, tira a surdez dos ouvidos. Eu peço ao Senhor, coloca a mente, coloca a visão, coloca a direção, coloca entendimento, coloca a sabedoria, coloca, meu Deus, direções claras e firmes e objetivas em nome do Senhor Jesus, que ela passe a enxergar, meu Deus, que os olhos não apenas vejam, mas compreendam. Eu peço em nome do Senhor Jesus, que aonde havia só uma visão natural, que haja uma visão sobrenatural, que haja uma visão compreendedora, que ela passe a compreender as coisas em nome do Senhor Jesus, e perceba, meu Deus, que uma situação de briga não começou do nada, que uma situação de doença não começou do nada, que uma situação, meu Deus, de contenda, de divórcio, de separação não veio do nada, que uma traição, meu Deus, não vem do nada, nada começa, meu Deus, de repente. Eu peço ao Senhor em nome de Jesus, derrama visão, entendimento, abra os olhos, e eu vou pedir ao Senhor agora, na vida de todas essas mulheres, aquilo que está em oculto, meu Deus, que ela veja. Traga à luz o que está em oculto, traga à luz o que está escondido, traga à luz aquilo que está sendo feito, meu Deus, nas profundezas, aquilo que está sendo, meu Deus, encoberto, em nome do Senhor Jesus. Traz à luz, para que ela possa ver. Se é uma situação com um filho, traz à luz a raiz do problema, meu Deus, com o casamento, traz à luz aonde foi que começou essa situação, traz à luz uma doença que apareceu do nada, traga à luz, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que coisas sejam vistas, entendidas, compreendidas, que ela seja, meu Deus, cheia do teu poder, que ela possa compreender, meu Deus, quando aquilo não é para ela, quando ela não deve mais avançar aquilo, que ela saiba, meu Deus, que mente ociosa é uma mente disponível para o mal, que o mal atua em mentes ociosas, em mentes vazias, em cabeças distraídas, em mentes distraídas. E eu peço ao Senhor em nome do Senhor Jesus, aonde houver essa distração, dê entendimento, aonde faltar, meu Deus, visão, dê entendimento, favor, unção, em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a vida de cada uma delas e declaro o Espírito Santo, em nome de Jesus, uma visão sobrenatural, uma visão compreendedora, que ela compreenda aonde as coisas começaram. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a vida de cada uma dessas mulheres e declaro um dia e uma semana vitoriosa em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém.